que nós vamos orar agora para entrar na mensagem. Ó Deus, tem misericórdia de mim, usa-me segundo a tua bondade, o teu amor, usa-me, Senhor, eis-me aqui, fala para a igreja, fala para mim também, Senhor, fala a nós nessa noite, fala aos nossos irmãos, ó Deus, que estão nos acompanhando agora, Senhor, pelos nossos canais, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe, Pai, grandemente, Senhor, nós queremos sair alimentados, Senhor, nós sabemos o quão bom é alimentar, daqui a pouco, Senhor, nós vamos tomar um caldinho também, Senhor, a gente sabe como é que é gostoso, mas a palavra tem que nos aquecer também, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, sonda-me agora, e vê se há em mim alguma coisa que não te agrade e te pertence, repreenda nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmão, semana passada, domingo, eu falei com vocês que eu senti no meu coração de continuar falando aquilo que o pastor Gêmeo disse, não na mesma linha dele, mas no mesmo texto, não os mesmos versículos, um versículo diferente. Então, pode abrir sua Bíblia lá no texto que ele pregou. Pegou agora apertou, né, sem abraçar, né? João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 39. Esse versículo ele não leu, não. E ele me tocou muito. Eu quero agradecer aos visitantes que estão conosco. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos neste lugar. Eu falei com os irmãos, eu não estou enxergando muito bem de longe, definindo o rosto. É interessante que o meu olho esquerdo está com problema, por isso que ali me prejudica. Ali não prejudica, mas ali me prejudica. Ofusca mais a minha visão esquerda, sabe? E eu preciso de fazer a cirurgia logo, porque eu estou achando que todo mundo já é feio. Porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Está deformado. Sabe aqueles aplicativos que deixam a pessoa meio assim, ó? Minha vista está meio assim. Ai, ai. Ontem eu visitei um cunhado de 89 anos. E ele, em 1971, deu um tiro no ouvido, quase morreu. E Deus mandou eu ir ao hospital orar por ele, Deus curou ele. Ele também aceitou Jesus comigo, não agora, mais tempo. E ele ficou com a boca meio torta, meio assim. E ele teve um derrame. O camarada é carne de pescoço, nada derruba ele não. Teve derrame 2 vezes. A boca dele, essa parte aqui, está quase aqui embaixo, aqui, assim, tortinha. Aí eu falei, não é a minha vista não, é a boca mesmo, não é a minha visão. Mas é impressionante, 89 anos e como que está lá firmão lá. O capítulo 4, verso 39, diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E muitos dos samaritanos creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, né, gente? Que coisa maravilhosa. Quando nós vamos escolher pessoas para colocar em alguns cargos na igreja, ou para determinadas áreas, a gente começa a observar qualidades nas pessoas, ver se tem algum dom, ou coisas assim semelhantes. Mas eu acho interessante, irmãos,
que de uma situação, de um encontro, e foi tudo instantâneo, é como uma vitamina. Vamos fazer uma vitamina de banana. O que nós colocamos? Leite, açúcar. Se o leite é pouco, já joga um pouquinho de água lá para aumentar, né? Ninguém vai ver mesmo, vai ficar branco mesmo, né? Quem nunca fez isso? Não é? Ou de abacate, a mesma coisa. Bateu no liquidificador, pá! Em questão o quê? De minuto, né? Minuto. Talvez 1 minuto ou 2 minutos no máximo. Se chegar a isso, a vitamina está pronta. É interessante como que algumas coisas na nossa vida cristã é instantâneo. Mas para que isso seja instantâneo, tem que haver um processo. Está certo? Tem que haver um processo. O liquidificador processa tudo. Também assim, Deus, através de Cristo na pessoa do Espírito Santo, é o processo. Qual era a perspectiva daquela mulher do ponto de vista social? Nenhuma. Nenhuma. Infeliz. Eu fiquei pensando sobre aquele poço. O poço não era agarradinho na cidade, ela tinha que andar para ir buscar água. E os poços, às vezes, costumavam ser fundo também. E o horário que ela foi também, não era um horário comum, em que o sol estava mais ameno, por causa da condição dela. Então, assim, era uma situação difícil. Eu fiquei pensando, às vezes, nós podemos nos encontrar em uma situação análoga, semelhante à daquela mulher. Algumas coisas na nossa vida podem estar acontecendo, mesmo nós que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Mesmo. Ela ainda não tinha um encontro. Ela era uma mulher, o quê? Do ponto de vista de ligação com Deus. Religiosa. Ela era adúltera segundo a sociedade. Pela palavra também, claro que era. Né? Mas aquela mulher era religiosa. E é um ponto que nós precisamos pensar se não somos religiosos também. Precisamos pensar nisso. A religião religa-nos a Deus. O cristianismo nos liberta. O cristianismo nos liberta, porque o cristianismo vem de Cristo. Quando o Filho vos libertar, cristianismo. Então aquela mulher estava nesta condição. A única coisa que ela podia fazer é o que estava fazendo. E tocar a vida até morrer. Então, ou seja, não havia esperança ou perspectiva. Não é? Então, a religião pode te endireitar. Pode te tornar uma pessoa que na sociedade você tem uma boa conduta. Mas ela não pode te salvar. Ela não pode. Somente o cristianismo, somente Jesus. Não é? Então, por isso que ela tem aquele embate com Jesus. Não é? Ela tem aquele embate com ele, vai conversando com ele, vai falando sobre questão de adoração. Ela não falou sobre isso? Sim ou não? Então ela era religiosa, ela conhecia, ela não era boba, ela argumentou tudo isso lá, não é? Mas, no momento
em que ela foi tocada. E este é o ponto. Este é o ponto. E este é o ponto que eu quero aqui também te tocar. Que dia foi que o Senhor Jesus te tocou? Um domingo, não sabe, mas eu falo no tocar de fazer algo realmente tremendo em sua vida, ao ponto de você perceber mudanças, vontade. Veja bem, quando Jesus confrontou com ela em tudo aquilo, eu não vou repetir muita coisa aqui para não ficar extensa, porque vocês já ouviram muita coisa aqui, né? Quando ela foi tocada, né? Quando o Evangelho veio ao centro do coração dela, aquela mensagem veio no coração dela, ela passou a crer. E porque ela foi transformada, ela voltou para a aldeia dela, para a cidade dela. Foi ou não foi? E quando ela chegou lá, o que ela falou? A respeito de quem? De Jesus. De Jesus. Aquela mulher ficou tão movida, tão transformada, que tem um ponto aí na palavra, muito interessante, que você precisa observar. Na hora que ela teve um encontro com Jesus, ela voltou para a cidade dela. Mas no voltar para a cidade dela, ela deixou algo para trás. O que ela deixou para trás? O cântaro. O cântaro. O instrumento que ela vai estar buscando água. Aquilo que pesava sobre ela. Às vezes tem algo também pesando sobre nós, que nós fazemos porque temos que fazer, porque é obrigação, e para preencher todo o nosso tempo. E é muito interessante isso. Coisas que às vezes a gente não consegue deixar para trás. Tem gente, por exemplo, que é viciado. Eu não estou falando de vício de pecado, não estou dizendo que é pecado, não. Viciado em muitas coisas. Nós, né, vamos dizer assim, que não conseguimos liberar aqueles nossos vícios. Vamos falar dos homens aqui, por exemplo, os homens viciados em futebol. Eu gosto de futebol, já disse isso para vocês. Mas, nós homens, não vou falar nem das mulheres, que as mulheres hoje estão gostando de futebol também, estão dando canelada por aí. Às vezes deixou de um compromisso, não só de igreja, mas de uma célula, ou de coisa assim, por causa do futebol. Por causa do futebol. Outras coisas, estou citando aqui o futebol, mas outras coisas. Às vezes, um aniversário que a gente não precisava de exatamente estar lá. Um churrasquinho que a gente poderia liberar ele ainda que 0800, uma carninha, todo mundo está dentro, né? Entendeu? Está entendendo aqui o meu raciocínio, irmão? Estão me seguindo aqui? Há muitas coisas. Ela deixou o cântaro para trás. E quando ela chegou naquela cidade, eu pergunto, quando é que aquela mulher, do perfil dela, ela chegaria na cidade e falaria algo e as pessoas iriam acreditar nela? Iria? Nunca. 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 Não queria acreditar. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida tem que marcar a vida das outras pessoas, de uma certa forma. Seja com o dom que a gente tem, com o que for. Minha esposa está aqui, pastora Laura, ela é testemunha. Quando eu fui visitar o meu cunhado, já tinha meses, quase um ano que a gente não via ele, né? Aproximadamente. Ele ficou atordoado
quando ficou sabendo, quando eu fui lá. E a esposa dele falou assim: Carlinhos, você está vendo ele aí, sentado com você, agitado? Vai lá, senta, conversa com você. Ele não está fazendo isso para ninguém. Ele não está fazendo sala para ninguém. Mas quando ele ficou sabendo que você ia chegar, ele se agitou, e ele está aí. Ele falou: Carlinhos, eu vou deitar ali um pouquinho, porque eu não estou aguentando não, tá bom? Eu falei: pode ir, Nadinho, deita lá. Daqui a pouco, 2 minutinhos, ele voltava. E então, Carlinhos, seus filhos já casaram? Eu casei meus filhos umas 3 vezes para ele. Umas 3 vezes. Mesmo tendo os piques na memória, não se esqueceu de mim. Não se esqueceu de quem gosta. Nós fazemos efeito na vida das pessoas quando a nossa vida tem algo para dar a essas pessoas. Aquela mulher não tinha nada antes. Ela era vazia. A única coisa cheia que ela tinha era o cântaro dela, que ela levava cheio de água para a sua casa. Mas agora, para carregar a água viva, ela não precisava do cântaro, porque ela mesma era o cântaro de Deus. E é isso que Deus quer de nós. É isso. Às vezes a gente paga. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso, eu sou aquilo. Temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. Porque enquanto somos aquilo que queremos ser, nós não somos nada. E nós irritamos as pessoas, espantamos as pessoas e não edificamos a vida das pessoas. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: Cristo em nós, a esperança da glória. Então passamos a ser um mensageiro do Evangelho, e muitos passam a crer. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo o que tinha feito. E aí, quando a nossa vida fala, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar. Quando o nosso cântaro está cheio, as coisas começam a mudar. As pessoas: espera aí, eu preciso saber mais sobre isso que essa mulher está falando. A vida dela ontem, aliás, de manhã, a vida dela era isso, isso e isso que nós conhecemos. E ela está falando de algo novo, de uma novidade. Vamos entender isso, vamos saber mais sobre isso. As pessoas então foram procurar Jesus por causa da mulher samaritana. Quem está procurando Jesus por causa de nossa vida? Quem? Quem está procurando Jesus por causa de nossa vida? Talvez muitos estão fugindo de Jesus por causa de nossa vida. Isso não é crente, não. Fala que é crente, está lá, tomando uma, está lá, fumando, está bebendo, está lá, nas casas lá das tias, está lá traindo a esposa, está lá traindo o marido, está lá, os filhos estão assim, o jovem não pode dizer por quê. Fala: isso aí vai me apresentar Jesus? Que Jesus que ele vai me apresentar? Que tipo de Jesus? Não é? Eles foram ter com eles, o samaritano, rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, por causa de nossa vida, de Cristo em nós, de uma mudança, de uma transformação. As pessoas vão querer ficar
perto de Jesus mais dia, ouvir mais de Jesus, e é através de nós, porque Jesus não está mais aqui na terra, e Ele disse, vós fareis as obras que eu fiz, e maiores ainda, então é nós, é através de nós, que as pessoas vão querer ficar mais perto de Cristo, e eles foram, e diz o verso 41, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. Então, deixa eu descer aqui, não sei se a câmera vai me pegar lá, mas eu quero ficar mais perto. Primeiro eles creram por causa da palavra de quem? Da mulher. Foi ou não foi, Samaria? Primeiro da mulher. Agora eles creram por causa da palavra de Jesus. A primeira palavra é a nossa, porque já cremos. A primeira palavra nossa é o testemunho, irmãos. Está entendendo? É o testemunho. Por causa disso, Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sabe, está na hora. Tem gente que não entende isso, deforma a sua igreja, deforma os irmãos. Quem vai querer estar em uma igreja que você deforma ela, que você diz que os irmãos são linguarudos, são isso, são aquilo, e que te rejeita? O que é que você está fazendo aqui, trem? Muda! Eu tive um pastor que era muito duro, era muito bom, que falhava e errava. E quando alguém vinha falar dele, eu não aceitava não. Falei, olha, se a forma não é boa, eu vim dela. E eu vou ficar com essa forma. Porque o que eu ouvi da boca dele sobre Cristo, eu fiquei. O que era falha e dificuldade na vida dele, eu superei. Porque eu sabia que ele não era perfeito. Então, irmãos, eles disseram que agora creram nele por causa da sua palavra. E aí eles disseram para a mulher, já não é pelo teu dito. Isso é uma confissão de discipulado. É uma confissão, é um diploma em um discipulado. E dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Significa o quê? Experiência pessoal, toque pessoal. Você já teve esse toque de Deus em sua vida? Se teve, está na hora de crer e prosseguir. Está na hora de parar com pecuinhas, com nhenhenhen, com disse e não me disse, e ser verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Semana passada, no Liberdade, no discipulado com eles, na reunião, eu falei assim, eu não preciso de gente para dividir aqui, mas eu preciso de gente para somar, eu preciso de gente para crescer, eu preciso de gente para ir, as pessoas estão chegando aqui, aleijadas interiormente, cheias de problema, cheias de luta. Eu sei que vocês têm problema. A mulher samaritana tinha ou não tinha problema, gente? Mas quem a sarou? Deus não precisa de homens e mulheres sãs, de jovens sãs. Ele precisa de pessoa que crê nele, espera nele, aguarda nele, está disposto a ir por ele e ser bênção. Decida isso na sua vida. E fala, eu vou seguir. Não é porque você disse, mulher. Não é porque você disse, até que a sua palavra nos tocou sim, nós fomos lá curiosamente ouvir, porque estamos vendo que você está diferente. Irmãos, a Bíblia não diz isso não, mas o seu rosto é diferente. Vamos pôr o nome naquela mulher.
as mulheres que põem um nome bonito nela aí para mim, por favor. Dou-lhe uma. Hã? Judite. Vamos lá. Judite. Judite. Seu rosto está diferente, Judite. Ô, gente, eu pus um nome na mulher samaritana aqui, escolhida aqui na Assembleia. Judite. Seu rosto está diferente, Judite. O que aconteceu, filho? Você está chegando ofegante, o que foi? É mais um marido, agora você é um bom marido bom? Não! Melhor do que um homem. Vocês mulheres diriam assim, não, melhor do que o meu marido. Nós homens diríamos, melhor do que a minha mulher. Muitas vezes melhor. Que tocou, que falou em tudo na minha vida. Pastor Jean me disse aqui semana passada, pode ser nós que Deus vai usar. Quando ele falou de pessoas sendo usadas como profeta, para curar as pessoas, lembra disso lá na mensagem, quem ouviu lá? Não é? Pode ser você, e pode mesmo, sabe, Judite, está diferente teu rosto, filha? Tá, mas o que aconteceu? Vamos falar agora. Olha, aconteceu isso e isso. Aí eu não sou a pessoa ideal para representar a Judite aqui, porque eu não sou mulher, eu sou um homem. Mas eu imagino, as mulheres, elas têm necessidade de falar muito, elas têm necessidade de contar quantas pétalas que tem na rosa. O homem fala, não é uma rosa, eu sei que é uma rosa, mas tem que ver quantas pétalas tem. Não, se dá só pela rosa, não, eu quero saber quantas pétalas tem. E se a rosa tiver mais algumas pintinhas de cor, quer saber também. Não é? Eu estava falando para uma pessoa, quando a gente ia à praia, eu entrava na ruazinha que tinha as barracas e ficava assim, na ponta, vigiando a aura e esperando ela. Porque cada barraca tinha que olhar cada colar, cada pedra do colar, cada fio, cada coisa. Eu falei, eu não aguento isso não, eu morro de tédio. E o pior, para não levar nenhum daqueles. Eu falei, eu não daria para vendedor, não dá para mim, não dá para mim. Aí, na hora que comprava tudo, fazia a mão com sinal com a mão e ia lá pagar, né? Já é alguma coisa. Não é, irmão? Homem, não dá para descrever algumas coisas, quando o homem está andando com mina shop com a mulher, né? Vai passando na loja assim, mas... Pera, o quê? Deixa eu olhar aquele vestido ali. Quer andar? Talvez se vai para a praça de alimentação, já quer ir direto para a praça de alimentação, né? Então, assim, eu imagino as riquezas de detalhes, irmãos, porque a palavra fala que não daria para escrever tudo aqui, não. E se escrevesse, ninguém ia ler tudo, não, irmãos. Não iria ter, é muita coisa para ler, a riqueza de detalhe. Como que aquela mulher falou assim, quando aquele homem colocou os olhos em mim, ele deve ter pensado assim, já estava doido com o outro, já estava de olho no homem. Mas quando ela começou a pôr os detalhes da situação, aquelas pessoas começaram a interessar, já vendo o rosto dela diferente, já falou, opa, tem algo de bom aí, tem algo maravilhoso aí. Cristo em nós, a esperança da glória. E eles foram, né? E agora eles falam, não, agora não é só pelo que você disse, não, né? Porque nós o ouvimos e sabemos, né, que verdadeiramente Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, isso é mensagem para continuar pregando e falando, ainda com muito mais detalhe de riqueza. Mas é o que eu quero dizer o seguinte, talvez eu, você, nós, estamos travados, precisamos destravar. Nós estamos mais agarrados ao nosso cântaro físico do que o nosso cântaro espiritual. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Não está isso na palavra? Não é?
Então tá, esse cântaro espiritual, o Senhor quer cuidar dele. Então nós estamos vivendo hoje com muitos crentes preocupados, doentes em todas as formas. Nós estamos doentes, nós. Esses dias eu tive que tomar uns comprimidos de maracujina lá para poder dormir mais tranquilo. Essa noite eu acordei 3 vezes com a tensão da morte de Luísio, acordando, né, que eu acordei de madrugada e a gente vê a notícia e vai. Olha, irmãos, estamos doentes, estamos impacientes com os nossos cônjuges, homem, mulher com homem, enfim. Não conseguimos acertar, às vezes, com os nossos filhos em determinadas coisas. Eu não estou aqui generalizando que na casa de todo mundo está acontecendo isso, não é assim não é? Precisamos cuidar desse cântaro espiritual, precisamos deixar na fonte que sacia a sede, sim, ela sacia sim a água natural. Precisamos deixar um pouco de lado. Será que a mulher voltou para buscar água, gente? Sim ou não? Morreu de sede. Então, voltou. Mas aquilo não era a prioridade da vida dela. Está entendendo? Nós precisamos cuidar desse cântaro espiritual. Sua vida, que significa o seu comportamento, a sua forma de falar. Às vezes nós somos fofoqueiros, linguarudos, falamos demais além. Às vezes eu falo com a minha esposa, não fala muito, eu falo o necessário, sim ou não e tal, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não tem expressão assim? Né? Tem hora que você só tem que falar sim ou não, você fica explicando um tanto de coisa que não precisa. Entendeu? No direito a gente aprende algumas técnicas. Não falar muito tem hora. Porque se você fala muito, você dá margem para outras perguntas. Entendeu? Você foi à cidade? Fui, peguei um ônibus aqui, esperei, o ônibus demorou meia hora, e aí quando eu fui pagar a passagem, o trocador não tinha o troco, então não estou falando do cartão não, tá? Da época. E aí, o ônibus estragou no meio do caminho, tive que pegar outro. É só falar o que perguntou. Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos demais. Às vezes falamos coisas que nos comprometemos com ela, que não precisaria ser dito. Às vezes, falamos algo de nosso irmão, isso irmão ser geral, pastores, é assim porque somos homens, mulheres, é normal, às vezes a gente não analisa, não entendeu? Precisamos cuidar do nosso comportamento, cuidar do nosso machismo, achando que tem que ser assim, do nosso jeito, nós homens, ou as mulheres, não, você não está bom não, então você procura outra, você faz outra, não é por aí não. Nós precisamos experimentar o que Jesus disse para aquela mulher. Experimentar não é simplesmente Jesus apontou as falhas dela, não, Jesus não apontou, mas Jesus resolveu o problema. Experimentar essa água viva que não para de jorrar, para nos saciar, para nos preencher no vazio de nossa vida, para darmos resposta para aqueles que precisam, sabe? Nós precisamos, estamos aí, irmãos, eu estou aí caminhando para o meu 68, tem irmãos aí da minha idade, irmãs também, para 70 anos, de repente a gente começa a sentir um vazio, um nada. Nós precisamos preencher esse cântaro da nossa idade, porque o justo florescerá como a palmeira do Líbano, e na sua velhice darão frutos, e eles serão viçosos. Por isso eu digo para você, sou velho, mas funciono. Sou velho, mas funciono. Não é? Sabe, meus irmãos, um novo cântaro. Jesus quer encher esse cântaro seu. Você pode estar cansado, oprimido,
Você pode não estar em santidade diante do Senhor, mas Ele te chama agora. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei.